Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Cardoso e hoje a gente vai fazer uma aula sobre testes de hipóteses, tá? Eu queria agradecer também ao professor Tiago Marques, né, que me convidou para fazer essa aula aí no canal do YouTube dele. Então, muito amigo meu, Tiago Marques, e eu espero que vocês gostem dessa aula, né? Se inscrevam aí no canal dele, tá pessoal? E também se inscrevam no meu canal, né? Professor Tiago Cardoso, só procurar lá no YouTube. Não sei se você está vendo no meu canal, se não está vendo no canal dele. Mas independente disso, se inscreva lá no canal dele e também se inscreva no meu canal, porque a gente está sempre falando aqui sobre matemática, né, para concursos públicos. O Tiago na parte de estatística e eu, né, eu falo um pouco de tudo, né? Sobre todas as frentes aí para concurso. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos começar nossa aula aqui sobre testes de hipóteses. E vamos entender qual é o problema que a gente está estudando, né? É muito importante a gente entender o problema que o teste de hipótese busca resolver, que é o seguinte: qual o teu de nicotina qual o teu médio de nicotina, né, nos cigarros de uma empresa? Bom, o problema é o seguinte, pessoal, a empresa ela alega o seguinte: ela alega a chamada hipótese nula. A hipótese nula é aquela hipótese que a gente quer testar, certo? Então é a hipótese que queremos testar. Então, o que é que a empresa alega? Que o teor médio de nicotina é inferior a 1%. Por que que ela alega isso? Provavelmente, né? Porque uma faixa de tributação menor. Vamos supor que seja isso aí a situação. Ela quer entrar numa faixa de tributação menor, então ela alega que o teor de nicotina médio dos cigarros dela é menor do que 1%. Só que aí o fisco ele vai fazer uma amostragem, porque ele quer verificar se realmente isso aí está correto. E ele faz uma amostragem, né, de 100 cigarros. E nessa amostra ele encontra que a média amostral é de 1,05%, tá certo? Um pouquinho superior a 1%. E aí, pessoal, a empresa alega o seguinte, que o desvio padrão, tá, dos cigarros é de 0,2%. Então, o que acontece? O fisco, ele encontrou uma média maior do que 1%. E a empresa diz o seguinte: não, mas isso é um fenômeno estatístico, porque nossos cigarros têm uma média, mas tem um desvio padrão de 0,2%. Então existe uma probabilidade de você ter uma amostra de 100 cigarros que realmente tem essa média aqui. E aí vem a seguinte pergunta, né? Qual é a probabilidade de eu realmente produzir uma amostra com essa média ou com uma média superior a essa, supondo que a hipótese nula seja verdadeira? Ou seja, supondo isso aqui verdade. Então, pessoal, isso aí é chamado de valor P. O que é o valor P? O valor P é a probabilidade de que a média amostral seja maior do que 1,05%, sabendo que a média real, tá, é igual a 1% e que o desvio padrão é igual a 0,2%. Vamos anotar aqui em português, isso aqui é o linguajar estatístico, né? Mas vamos anotar isso aqui em português da seguinte maneira, que a probabilidade de que a amostra é a probabilidade de que uma amostra de 100 elementos tenha uma média
superior a 1,05%. Isso aí é que é a ideia do valor P. E aí, pessoal, para fazer isso, nós vamos fazer primeiro passo que vocês aprenderam aí, é uma normalização. O que é a normalização? Na normalização, nós pegamos uma variável normal padrão, que é x menos a média sobre o desvio padrão. Só que isso aqui, pessoal, vai ser a minha variável média amostral. E aqui nós vamos usar o teorema do limite central, porque aqui eu tenho o valor esperado, que é o próprio 1%. E o meu desvio padrão da média amostral, na verdade, você conhece como erro padrão também, né? E esse desvio padrão aqui da média amostral, ele na verdade, chamar até assim, desvio padrão da média amostral, ele é o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, né, deixa eu até frisar que aqui é o desvio padrão da média amostral, tá? Nós temos que pegar o seguinte, o meu x-barra, né, deixa eu também chamar de x-barra, menos a média amostral, dividido pelo erro padrão, que é o desvio padrão sobre a raiz de n. Esse x-barra foi o valor encontrado, né, 1,05. Menos a média esperada, que era de 1%, dividido pelo desvio padrão, 0,2%, sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra, que é a raiz de 100. Essa conta 1,05 menos 1 dá 0,05%. Essa conta aqui, 0,2% sobre a raiz de 100 é 10, né? Faz aqui uma barra bem grande, né, para você não confundir, né? E vamos continuar. 0,05% dividido, 0,2 sobre 10 é 0,02%. Então, você corta aqui, ficou 0,05 sobre 0,02. Coloca 2 zeros, né, multiplica por 100. Aqui fica 5, aqui embaixo fica 2. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Então, esse é o meu Z. O que é que esse Z quer dizer? Esse Z quer dizer o seguinte, Quer dizer o seguinte, se eu construir aqui uma normal, a normal padrão, tá? Você tem aqui a normal padrão. E se eu marcar aqui o Z2,5, aqui está a minha amostra. Deixa eu pegar o verde. Aqui está a minha amostra. E essa aqui, é a probabilidade de eu produzir uma amostra com média superior à que eu encontrei. Beleza? E isso aqui, pessoal, nós temos, isso aqui, é a probabilidade de que o Z seja maior do que 2,5. E isso aí, essa probabilidade é 0,0052 aproximadamente, que daria aí 0,52%. Então, o que é que quer dizer esse número, pessoal? Isso aqui, é o valor P da amostra. O valor P é igual a 0,52%. O que é que quer dizer esse número? Quer dizer que a probabilidade de eu pegar uma nicotina lá, uma amostra de cigarros com o teor médio menor do que 1%, e a partir disso eu produzir uma amostra que tenha um teor médio maior do que 1,05%, e essa amostra tem exatamente 100 unidades, essa probabilidade é de 0,52%. Bom, agora fica a pergunta, isso aí é suficiente para eu descartar o meu teste ou não? Aí essa pergunta depende do que é chamado de nível de significância. O nível de significância, ele é uma exigência, tá? O alfa, tá? O alfa, ele é uma exigência do teste. Uma exigência do teste. E aí você vai dizer o seguinte, pessoal. O alfa
Vamos supor que você tem um nível de exigência alfa igual a 1%, tá? E esse alfa igual a 1% vai ter lá na tabela da distribuição normal que o Z alfa, tá? Que o Z alfa correspondente é 2,33, tá? Tô dando aqui para você que seria 2,33. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu marcar aqui, ó, 2,33, isso aqui, ó, é o meu Z alfa. E tudo que tá para cá, eu descarto. Beleza? Então, nesse caso, minha região verde está toda nessa região de descarte, né? Então, isso aqui descarta a minha hipótese nula. E se eu tiver um nível de significância igual a 0,5%, e nesse caso o problema vai dar para você o Z alfa, né? Ou nesse caso nem precisaria porque você achou o valor P, mas vamos supor que o problema dá, porque muitas vezes é o que acontece em questões de prova. Aí nesse caso o problema ia dar para você, ó, que o Z alfa é 2,58. O que quer dizer isso, ó? Que se eu pegar aqui o 2,58, essa aqui, ó, é a minha região que eu estou descartando. Beleza? Só que agora a minha região verde é maior. Então a minha região verde não descarta a hipótese nula. Por quê? Porque a minha região verde ela é maior do que essa região vermelha. Essa região vermelha é a região de descarte desse nível de significância aqui de 2,58%. E ela não abrange toda a região verde. Então eu não posso descartar a hipótese nula, porque a região verde está aqui, ó. Ela vem desde aqui do 2,5. Beleza? Então ela não pode ser descartada. Então aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu não descarto a hipótese nula. Então o que é que você vai anotar, pessoal? Se o meu nível de significância for maior do que o valor P, eu descarto a hipótese nula. Se o meu nível de significância for menor do que o valor P, ou igual, eu não descarto. Vai ter questão de prova que vai colocar assim, aceita a hipótese nula. Vai ter questão que vai fazer isso, tá, pessoal? Mas você vai aceitar, claro, você não vai discutir com a questão, mas isso não é o mais correto. O mais correto é dizer que não descarta. Então, fica aí, né, esse pai de observações, tá, pessoal? Você pode ver tanto por essa relação aqui, ó, do alfa e do valor P. Você pode usar essa relação, ou você pode usar essa relação aqui, ó. Essa ideia aqui, ó, Z alfa, você vai comparar o Z alfa com essa região aqui verde, né, que seria o Z, esse Z aqui, né? Cadê? Esse Z aqui, tá? Você pode comparar o Z alfa com esse Z, né, da normalização, ou você pode comparar o alfa com o valor P. Tanto faz, vai dar no mesmo, beleza? A ideia é que se o alfa ele abranger todo o valor P, você vai descartar a hipótese nula. Se não, você não descarta. Fechado? Então, vamos agora falar dos tipos de teste. O teste, pessoal, ele é classificado de acordo com a hipótese alternativa, tá? Toma cuidado que isso é muita pegadinha de prova. Muita pegadinha de prova, porque muita prova coloca a classificação como se fosse em relação à hipótese nula. Porque é o mais, digamos assim, o mais... o que é que eu posso dizer, né? O mais plausível na cabeça dos alunos. Só que não é assim que é feito. Você classifica o teste pela hipótese alternativa. E ele pode ser bilateral, pode ser unilateral à direita ou pode ser unilateral à esquerda.
Beleza? Então, só para a gente ver hipótese alternativa, vamos voltar aqui, ó. Porque é o seguinte, o físico encontrou isso aqui. Então, ele vai propor uma hipótese alternativa. A hipótese nula é de que a média amostral fosse menor do que 1%. Só que o físico está dizendo o seguinte, ó. A sua média real não é menor que 1%, não. Ela é maior, viu, que 1%. Ela é maior que 1%, então você vai entrar numa faixa de tributação maior. Isso é uma hipótese alternativa, tá? Qual é a ideia da hipótese alternativa? É que se a hipótese nula for rejeitada, você vai ficar com ela, com a hipótese alternativa. No caso, a hipótese nula do fabricante era que a média era menor do que 1%. Menor ou igual, vamos botar aqui, né? Menor ou igual a 1%. Mas aí o físico quer dizer, não é menor ou igual não, é maior do que 1% e você não vai ficar nessa faixa de tributação que você quer. Então isso é a hipótese alternativa e ela é que vai classificar o teste, tá? Em bilateral, unilateral à direita ou à esquerda. E vamos ver isso aqui com exemplos que eu acho que vai ficar bem melhor para vocês, ó. Eu tenho aqui vários testes. Vou desenhar aqui as retas, tá, para vocês. Eu tenho vários testes. E nesse primeiro aqui, ó, o Mi é igual a 1. É a minha hipótese alternativa. Minha hipótese alternativa é que a média seja somente 1. Só isso, só pode ser isso. E a minha hipótese nula, perdão, né? E a minha hipótese alternativa, que eu vou pintar de vermelho, vai ser todo o resto. Então, seria diferente, né? Diferente de 1. Então, eu tenho hipótese alternativa à esquerda, tenho hipótese alternativa à direita, portanto, esse é um teste chamado de bilateral. Beleza? E agora, Mi igual a 1, né? A hipótese nula. Hipótese nula é que a minha média é 1. Mas, eu também teria a minha hipótese alternativa, né? Que a média é menor que 0. Tá aqui. Ou maior que 2. Olha só. Marcar aqui, né? De novo, tenho hipótese nula à esquerda, tenho hipótese nula à direita, portanto, o teste... Perdão, pessoal. Tenho hipótese alternativa, né? A hipótese alternativa é a vermelha, tá? De novo, é um teste bilateral. E agora, teste, hipótese nula, Mi menor ou igual a 1. Então, tá aqui 1, Mi menor ou igual é tudo isso. Essa é a minha hipótese nula, né? Ou seja, é aquilo que o fabricante alega, né? Foi exatamente o caso do nosso problema. O fabricante alegou que a hipótese nula era que a média de nicotina era menor do que 1%. E a hipótese alternativa está toda aqui da direita. Foi o que o físico alegou. Não, a sua hipótese nula é falsa. O verdadeiro teor é maior do que 1%. Então, isso foi alegado pelo físico. Portanto, isso é um teste unilateral. Ó, eu só tenho hipótese nula, eu só tenho hipótese alternativa à direita. Então é unilateral à direita. Beleza? E por fim, para finalizar, eu poderia ter o contrário, né? Poderia ter Mi maior ou igual a 1. Tá aqui, 1. E aqui seria essa região. H0. Mas aí eu teria o meu teste, minha hipótese alternativa é que a média fosse menor do que 1. Então é isso, ó. Essa é a minha hipótese alternativa. E nesse caso, a minha hipótese alternativa está toda à esquerda. Então é o teste unilateral à esquerda. Beleza? Então cuidado aí, tá, pessoal? Que o que classifica em bilateral ou unilateral é a hipótese alternativa, não é a hipótese nula. E tá aí completada aí a tabela para você. E vamos falar agora dos tipos de erros. O tipo 1 é o alfa e também corresponde ao nível de significância, tá, pessoal? Então aquele mesmo nível de significância que a gente viu antes. Ele é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. E preste atenção no seguinte, que normalmente esse aqui é muito sério, tá? Por quê? Porque, por exemplo, pensa no caso daquela empresa, né? Se por acaso
Vamos supor que ela realmente está produzindo cigarros com aquela nicotina lá de teor médio inferior a 1%, mas você, com base naquela amostra, você vai lá e diz, não, nós estamos rejeitando a sua hipótese nula porque o valor P deu muito baixo, por exemplo, né? Aí nesse caso, o que é que ia acontecer? Provavelmente aquela empresa ia tomar uma multa e ela ia ter complicações muito graves, né? Ela podia às vezes até quebrar, porque ela não está se beneficiando, né? Não está produzindo um cigarro com mais nicotina, mas acabou tendo que pagar uma multa e ainda vai ter que pagar imposto sobre aquilo ali. Então é um problema muito sério você ter o erro do tipo 1. Por isso que ele é muito mais perigoso, Então é por isso que você não pode colocar um nível de significância muito alto. Você não pode chegar e exigir, não, a gente vai ter um nível de significância de 50%, de 60%. Não dá para fazer isso, tá, pessoal? Então é por isso que normalmente se opta, mesmo em testes de hipótese, sempre vai se optar por níveis de significância baixo. Até porque se por acaso a empresa for condenada, ela vai recorrer, ela vai querer um novo teste estatístico e vai ser dessa maneira, tá? Bom, mas enfim, vamos falar agora do erro tipo 2, que é a probabilidade de aceitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Isso aqui é um problema, assim, é um erro, né? Pensa, por exemplo, que você é um auditor fiscal, você está fiscalizando várias empresas, a maioria delas está regular, está tudo correto lá, tudo funcionando, e uma delas por acaso não está regular, mas mesmo assim ela passou só por causa de uma questão de probabilidade estatística, ela passou no seu teste. Isso aí é um problema, mas você não vai multar a empresa, você não vai correr o risco de uma empresa quebrar por causa disso. Então assim, é um erro sim, é claro que você quer evitar esse erro, porém ele é muito menos danoso do que o erro do tipo 1, tá? Por isso que o erro do tipo 1 tem até um nome especial, que é o nível de significância do teste. Bom, e a potência do teste, isso aí eu acho que é o mais intuitivo, que é o seguinte, o que é o poder de um teste? Um teste serve para detectar erro. Então o poder de um teste é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Beleza? Pessoal, só uma coisa aqui, né? O erro tipo 2 é a probabilidade de aceitar a hipótese nula quando ela é falsa, tá? É a probabilidade de aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Tá errado aqui, tá? Meu slide, tá? Mas é o seguinte, foi o que eu falei, né? Até o exemplo que eu dei era mostrando exatamente isso, que o erro tipo 2 é a probabilidade de aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Mas então, tem uma fórmulazinha aqui que você precisa saber, que pra mim, ela é a chave para você decorar o alfa e o beta, tá? Que o π é 1 menos beta, a potência do teste é 1 menos beta, tá? Porque isso vai lembrar para você que tanto o π como o beta se relacionam à hipótese nula falsa. Vamos ver aqui o esquema. O esquema é o seguinte, a hipótese nula pode ser falsa e ela pode ser verdadeira. Se ela for falsa, eu posso aceitar o que é falso e eu posso rejeitar o que é falso. Se ela for verdadeira, mais uma vez, eu posso aceitar o que é verdadeiro e eu posso rejeitar o que é verdadeiro. Ora, a potência de um teste, o teste é para detectar erros. Então, a potência do teste é rejeitar o que está errado. Ou seja, é essa aqui, rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. É a potência. Só que aí vamos lembrar que π é 1 menos beta. Olha só, para isso que serve essa fórmula. Para você lembrar do seguinte, que o π e o beta tem que ser complementares. Então o beta está aqui, ó. O erro do tipo 2 está aqui. Aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Beleza? Se a hipótese nula for verdadeira, acertar é um erro e não tem nenhum nome especial não, tá? Perdão, se a hipótese nula é verdadeira, acertar é um acerto, né? E não tem nenhum nome especial, não chama de potência não, tá? Por fim, para rejeitar o que é verdadeiro, nós temos um nome que é o alfa, que é o nível de significância. E é bom você lembrar que, em geral, é muito mais grave você rejeitar o que é verdade do que você aceitar o que é mentira, tá? Em geral, é muito mais grave isso,
Por isso que existe esse nome nível de significância e por isso que esse aqui é o erro do tipo 1, porque ele é o erro que, em geral, nas aplicações práticas, ele vai ser mais grave, mais indesejável. Beleza? Então, estamos aí. Vamos falar agora do teste com proporção. Os testes de proporção eles vão ser a mesma coisa, ser igualzinhos àquilo que a gente tinha visto anteriormente, só que lá eu dei um 1% e eu dei o desvio padrão. Lembra que eu dei? O desvio padrão era 0,2%. E aqui nos testes com proporção, ele vai dar uma proporção. Por exemplo, numa cidade lá de colonização alemã, deseja saber se 60% daquelas pessoas falam alemão. Então, deu a proporção lá, 60%. Aí ele fez uma amostra e naquela amostra ele viu que 58% das pessoas falavam alemão. Então, ele dá só o percentual. Ele não dá o desvio padrão. Mas por quê? Porque sempre que eu tenho proporção, pessoal, vocês vão lembrar que é uma variável de Bernoulli. Vê só meu exemplo. A pessoa falar ou não falar alemão. Ou ela fala alemão, ou ela não fala alemão. Não tem outra escolha. Então isso aí só pode ser uma variável de Bernoulli. Beleza? Sempre que eu tiver proporção, lembra que é a variável de Bernoulli. Então, no caso da variável de Bernoulli, a gente vai ter essa expressãozinha aqui, ó, que a variância é P1 menos P. E variância é desvio padrão ao quadrado. P1 menos P. Então, pessoal, o meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada do produto P1 menos P. Beleza? Então, na variável de Bernoulli, eu já tenho isso aqui. E aí também vale lembrar, né, pessoal, que a variância amostral, né? Isso aqui é a variância da média amostral. É isso, né? P1 menos P sobre N. Que é aquela mesma coisa que a gente viu, que é o que eu chamei lá de sigma da média amostral, né? O sigma da média amostral é o sigma sobre N. Mesma coisa, tá? E no caso, né, o desvio, perdão, aqui é o quadrado, né? Sigma ao quadrado sobre N. E no caso, o desvio padrão da média amostral vai ser a raiz quadrada P1 menos P sobre o tamanho da amostra. Beleza? Então, no caso específico de testes com proporção, eu tenho já essa expressão. A diferença do teste de proporção é que ele não vai dar para você o desvio padrão, mas ele não vai dar porque você já tem como saber, por causa dessa expressãozinha aqui para a variância de Bernoulli. Variância de uma variável de Bernoulli. Beleza? Então vamos lá, vamos ver algumas questões para a gente treinar isso aí. Questão do CESP TCE Paraná. Por meio de uma pesquisa, estimou-se que uma população, o percentual de famílias endividadas era 57%. Essa aqui é a estimativa, né? Esse resultado foi observado com base em uma amostra aleatória de 600 famílias. Então, esse aqui é o tamanho da minha amostra, 600 famílias. Nessa situação, considerando que a hipótese nula, olha só, a hipótese nula é que a probabilidade seja maior ou igual a 60%. E a minha hipótese alternativa é que ela seja menor que 60%. Vamos até desenhar. A minha hipótese nula foi dito aqui, ó. Eu tenho 60%. E a minha hipótese nula é tudo aqui à direita, né? Maior ou igual a 60%. É a minha hipótese nula. E a minha hipótese alternativa seria P menor do que 60%. Então, se a hipótese alternativa está à esquerda, esse teste é unilateral à esquerda, né? Beleza. Então, vamos lá. Assinale a opção correta a respeito desse teste de hipóteses. Vamos lá. O erro do tipo 2 representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, uma vez que na realidade P é igual a isso. Bom, e aí, pessoal? Tá tudo errado aí, né? Tudo errado. Por quê? Em primeiro lugar, vamos lembrar o seguinte. Quando a minha hipótese nula é falsa, eu posso fazer duas coisas com ela. Eu posso aceitar o que é falso ou eu posso rejeitar o que é falso. Rejeitar, ó, vamos lá, o que é um teste? Um teste serve para detectar erros. Então, um teste serve para rejeitar aquilo que é falso. Então, rejeitar o que é falso é o poder do teste, né? O π.
E aí vamos lembrar que a potência do teste é 1 menos beta. Portanto, o π e o beta são complementares. Então, o beta tem que estar aqui. E o beta é o erro do tipo 2. O beta é o erro do tipo 2. Só que o erro tipo 2 é a probabilidade de aceitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então, o erro tipo 2 representa a probabilidade de aceitar a hipótese nula, tá? Uma vez que, na verdade, ela é falsa, né? Uma vez que, na verdade, ela é falsa. Então, o falso aqui seria o H1P, uma vez que, na verdade, ela é falsa, né? Então, uma vez que, na verdade, a verdade é o H1, né? Que o P é menor que 60%, beleza? Então, ou seja, ou você poderia escrever aqui, o H0 é falso, né? Então, o erro do tipo 2 é a probabilidade de aceitar o que é falso e não de rejeitar o que é verdadeiro, beleza? Tá errado esse item tá errado, vamos pro próximo. Com o nível de significância alfa igual a 2,3%, a regra de decisão é rejeitar a hipótese nula caso o percentual de famílias endividadas seja inferior a 56%. Então, pessoal, vamos ver o seguinte. O enunciado nos deu, né, que a probabilidade de que z é menor do que 2 é igual a 0,977. Beleza? Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, ó, se eu tiver aqui uma normal, deixa eu desenhar aqui embaixo para ter mais espaço. Se eu pegar aqui uma normal, né, não adiantou nada, né? Deixa eu... Agora vai ficar melhor. Pronto. Agora sim, se eu tiver aqui uma curva normal e eu marcar aqui o 2, e você sabe, eu vou marcar aqui também o menos 2, o enunciado nos deu que essa região todinha aqui é 0,977. Então, quanto é a região verde? Essa região verde é exatamente o que? Essa região verde é exatamente o que? 1 menos 0,977, que vai dar 0,023, que é 2,3%, que é o nosso alfa. Beleza, pessoal? E também, né, por simetria, essa região aqui, ó, também vai ser, alfa igual a 2,3%. E essa região, ó, como o nível de significância foi dado, essa região aqui eu pintei de verde, mas eu vou até mudar para vermelho, tá? Espero que não tenha ninguém daltônico me vendo aqui, né? Mas então, vou mudar para vermelho porque essa região aqui, ó, é a zona de rejeição. Eu tô rejeitando tudo que vai cair aqui. Beleza? Eu tô rejeitando tudo que vai cair aqui. Beleza, né? E agora vamos analisar isso aqui, ó. Se o percentual de famílias endividadas for inferior a 56%. O que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma normalização. Nós vamos pegar o Z, que é X, a média amostral, menos o valor esperado, sobre o erro padrão. O erro padrão é sigma sobre raiz de N. Quem é o meu sigma? Quem é o meu sigma? Na verdade, meu sigma ao quadrado, né? Como é uma proporção, é P1 menos P. O P é 0,6, 1 menos P é 0,4, portanto, P1 menos P vai dar 0,24. É meu sigma ao quadrado. Meu sigma vai ser a raiz, né? Raiz de 0,24. Agora, esse sigma sobre raiz de N vai ser a raiz de 0,24 sobre a raiz do tamanho da amostra. E o tamanho da amostra é 600. Portanto, eu posso botar todo mundo dentro da raiz. 0,24 sobre 600. E aqui vai ficar, coloca dois zeros, né? Vai ficar 24 sobre 600 com dois zeros, que vai dar 60.000. Simplifica por 4. Perdão, por 6. 24 por 6 vai dar 4. 60.000 por 6 dá 10.000.
E essa raiz aqui, ó, raiz de 4 é 2, raiz de 10.000 tem 4 zeros, né? Então a raiz vai dar 100, porque 100 tem 2 zeros. Você divide a quantidade de zeros por 2, beleza? Então meu sigma sobre raiz de n deu exatamente 2 sobre 100, que é 0,02. Então vamos calcular meu z. Meu z é o x barra, né, que foi 56%, né? 56%. E a minha média esperada é quanto? A média esperada é o 60%. Dividido por sigma sobre raiz de n, que é 0,02. Então isso aqui vai dar menos 0,04 sobre 0,02. Coloca 2 zeros, vai ficar menos 4 sobre 2, que é as menos 2. Então, pessoal, o que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, ó, que as minhas famílias, elas vão estar exatamente aqui, ó. Na verdade, quando o problema diz inferior a 56%, quer dizer que vai ser inferior, então vai estar por aqui. E olha só, a minha família endividada, ó, está inteiramente dentro da zona de rejeição. Tá vendo? Ó? Se ela for menor, porque aqui, ó, seria exatamente o z igual a menos 2, o z igual a menos 2 equivale exatamente a 56%. Mas se for menor do que 56%, vai ficar aqui, ó, nessa região laranja que eu estou pintando, tá? Nessa região laranja que eu estou pintando aqui. Então, nesse caso, está completamente dentro da zona de rejeição. Portanto, vai rejeitar sim a hipótese nula. Está correto o enunciado. Vai rejeitar a hipótese nula. Trata-se de um teste unilateral à direita. Está errado, né? Já vimos que é à esquerda. Está errado. E agora vamos falar... A hipótese nula deve ser rejeitada caso a probabilidade de ocorrência do erro do tipo 1 seja igual ou inferior a 0,01. Bom, pessoal, isso aqui não tem nada a ver, tá? Errado isso aqui. A hipótese nula ela deve ser rejeitada quando alfa é maior do que o valor P. Isso aí eu rejeito a hipótese nula. Beleza? Então é alfa maior do que o valor P. Aqui ele está dizendo quando a probabilidade do erro tipo 1, que é o alfa, seja menor ou igual a 0,01. Né? Não, tá errado porque deveria ser maior. E eu nem preciso calcular o valor P para saber se é esse. Nem preciso calcular. Porque o correto era para ser alfa maior do que o valor P. Né? Eu então marquei assim, desse jeito ficou parecendo que era maior ou igual. Né? O correto é isso aqui, ó, alfa maior do que o valor P. E não alfa menor ou igual, né? Então nem preciso checar esse número, beleza? Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula de teste de hipóteses. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para você. Fica aí um forte abraço para você, bons estudos e não se esqueça de se inscrever no meu canal, Professor Thiago Cardoso. Não se esqueça de se inscrever no canal do Professor Thiago Marques, que é o Statifisco. Até logo!